O Zenita Música tem o DNA da música independente, o DNA dos artistas autoprodutores. Por isso, Intrépidos Independentes é uma série de programas que homenageia os músicos e compositores que, antes de nós, abriram os caminhos da produção fonográfica independente no Brasil, em quem nos espelhamos e dedicamos o nosso tributo. Neste episódio, vamos falar do elogiadíssimo LP Aline, da cantora Aline Mendonça, gravado em 1979. Um dos primeiros discos independentes de cantoras no Brasil, com participações pra lá de especiais, como Toninho Horta, João Bosco, Jaime Allen, J. Moraes, Rubinho, entre tantas outras feras da música brasileira. Eu gostei muito da voz dela, né? Aquele timbre único, né? Aquela personalidade, né? Apesar de ser uma figura biologicamente magra e tudo, mas ela tinha uma voz, uma potência, assim, né? Era uma coisa muito, muito incrível. E ela cantava com alta musicalidade, afinação, tinha um alto bom gosto com o repertório, com as músicas que ela cantava, que ela gostava de cantar, de gravar. A gente só pode começar a falar qualquer coisa sobre o disco independente a partir do Antônio Adolfo. Sim. O Antônio Adolfo fez o seu disco e teve dificuldade para distribuir e disse, tem que fazer uma empresa. Então a Aline resolve criar a Companhia Vento de Raio, né, para distribuir o disco independente. E baseado nesse espírito disco independente, ela emprestou a Companhia Vento de Raio para todo mundo. Quem precisava, ela emprestava. Eu devo a Aline mais que a minha vida. Tá? Eu fui preso político, eu fui preso em casa e ela foi fazer uma peregrinação em tudo que é quartel do Rio de Janeiro, procurando por mim e pedindo pela minha vida, ela com o meu filho pequeno ainda. Foi uma situação de horror. Então, essa solidariedade que ela teve faz parte de um momento em que a gente chega a um acordo, eu começo a ganhar dinheiro com a fotografia e digo para ela, vai cantar. É o que você gosta de fazer, vai cantar. E ela disse, eu quero fazer um disco. Então tá, vamos fazer esse disco e começa, eu trabalhava, fazia fotos para divulgação, principalmente da Clara Nunes, Milton Nascimento, Milton um pouco menos, né? Mas Gonzaguinha, muito Gonzaguinha, Ivan Lins, tal, que eram todos amigos dela. Né? E aí eu ganhava um dinheirinho com isso e a gente pagava o estúdio, mas não houve uma despesa, por assim dizer. Né? O estúdio cobrou, deu desconto, né? Os músicos todos tocaram de graça, todo mundo, fazendo questão. Foi uma temporada de gravação, que deve ter demorado aí 1, 2 semanas, não me lembro, mas foi um período muito, muito bacana, muito descontraído, e ela sempre com aquele sorriso maravilhoso, ela sempre demonstrava, né, um carinho muito grande pelas pessoas, generosidade, né, pelas pessoas que estavam trabalhando com ela. Isso foi fundamental para que o som também saísse bacana, verdadeiro, né? E houve até um desconto depois do estúdio de gravação, porque o próprio técnico, que era o Toninho Barbosa, o Toninho, né, resolveu diminuir a chamada contabilidade da hora de estúdio. Então, eu acho que tão dos músicos esse disco, que eles todos estão na capa. É a primeira vez na história da capa do disco que você coloca os músicos na capa, como se fosse um quadro de formatura de faculdade, que tem paraninfo, essas coisas, e teve, de fato, o Aldir Blanc, que foi o paraninfo desse disco.
Segundo o musicólogo José Ramos Tinhorão, o disco de estreia da cantora Aline exibe o nome de Aldir Blanc, assinando um texto de contracapa que vale por um manifesto dos independentes. Então, vamos de Aldir. Nunca é demais ressaltar as peculiaridades da carreira de Aline, porque não são comuns aos numerosos artistas brasileiros. Para aqueles que acreditam no jeitinho em lugar da batalha, o trajeto de Aline assusta. Anos de carreira, dezenas de oportunidades aparentes, chances falsas, incontáveis promessas. E, no entanto, Aline ficou todo esse tempo sem conseguir fazer seu disco. Com certeza, por culpa desses extraordinários critérios vigentes nas gravadoras multinacionais, os mais confusos e esotéricos possíveis, atrás das pomposas fachadas de departamentos de marketing e outras histórias para boi dormir. Na verdade, esses fantásticos departamentos com seus organogramas, cronogramas e tecnocratas mirins são uma senhora desculpa para a incompetência e, em alguns casos, para a burrice, para o desconhecimento, para a ignorância sesquipedal, como disse com rima e tudo o general. Esse aparato de araque, montado de fora para dentro, acaba cumprindo funções mais obscuras e violentas. Cercear o mercado a nossos artistas, ao passo que nos transforma na casa da mãe Joana dos lançamentos internacionais. Comendo gato por lebre e tomando peru por pavão, nossos alegres consumidores acompanham o vertiginoso ritmo nacional ladeira abaixo. Num panorama desses, o disco de Aline é 2 vezes independente. Responde com fibra e determinação ao bloqueio econômico e ainda aceita o risco inerente à profissão artística. Aline não imitou ninguém. Considerando a coragem do empreendimento e o convite à liberdade do canto, é obrigatório concluir que esse disco é, no mínimo, generoso. Aldir Blanc, 1979. Quem conheceu o trabalho dela, quem ouviu, todo mundo adorava. Né? Não imaginava que daquela pessoa ali, né, franzina, com um sorriso largo e uma voz linda, né, tivesse tanta potência na voz e tanta verdade ela tinha uma personalidade muito forte, né? Dava para ver, mas tinha um lado super carinhoso com as pessoas. E eu nunca vou esquecer isso. Era uma pessoa das cantoras assim que eu tive o maior prazer e maior descontração no estúdio, né? As histórias que eu ouvi é que a minha mãe cantava na cadeia e que ela cantou grávida de mim na cadeia. Há uns anos atrás, e agora eu estou falando tipo de 5 a 10 anos atrás, eu recebi uma carta que foi escrita ao bebê no ventre da minha mãe, no caso eu, na época desse show. Essa carta foi escrita pelos presos políticos e ela falava de esperança. Então, quando essa carta chegou a mim, há uns 10 anos atrás, eu fiquei assim, extremamente tocada, muito, muito emocionada. Né, dos presos falando como que a situação era ruim para eles, como que não havia esperança, mas que ver uma mulher lá com um bebê no ventre trazia esperança de tempos melhores, e que eles esperavam que eu, né, pudesse vir a ter viver num mundo com muito mais liberdade. Então, toda vez que eu abro essa carta, eu abri essa carta hoje para poder falar com você, eu fico muito tocada, né, de saber que de um jeito ou de outro, deu certo, né? Eu vivo num mundo muito diferente do mundo em que eles estavam naquele momento. Tudo para pressionar a anistia, como não e aquela presença, aquela ação da Aline, para mim, foi uma ação extremamente importante, que foi uma ação política de solidariedade. Ao mesmo tempo, ela organizou um show. Todo mundo ali, 5 ou 6 artistas tocando de graça para os presos políticos, para fazer uma divulgação pela anistia. Para mim, a Aline é, antes de tudo, essa pessoa pública, né? Particularmente, eu acho que a Aline é uma grande intérprete. Mais que cantora,
ela é uma grande intérprete. A maneira como ela burila cada palavra quando ela canta, tanto no primeiro quanto no segundo e no terceiro disco, eu acho que ela dá uma... Como é que diz o João Cabral de Melo Neto na Educação pela Pedra, diz que a fala a nível de sertanejo é com pedras, as palavras são pedras que ferem a boca, então você tem que tratar as palavras como rebuçados, né? Que é uma palavra também do interior do Brasil, do Nordeste e de Minas. Então, eu acho que a Aline é uma intérprete que trata as palavras como se fossem rebuçados. Acho que ela é isso. Eu acompanhei muito de perto, evidentemente, esse disco e o disco de 82, que ela fez depois. São discos muito colados um no outro, assim, eu acho, isso é a minha visão, né, em termos de concepção, eles têm muita semelhança. Eu gosto mais do repertório do primeiro, acho que o primeiro ele é mais forte enquanto disco, assim, no segundo eu acho até que ela está cantando melhor, ela está tecnicamente melhor no segundo disco, mas eu acho que tem uma pegada intensa no primeiro, que tem a ver exatamente com, assim, eu estou fazendo um disco independente pela primeira vez, estou fazendo meu primeiro LP, ela tem um compacto, né, que não foi lançado pela RCA, e eu acho que essas coisas, eu estou falando dessas coisas exatamente porque eu acho que tem a ver com a trajetória posterior dela, que é o fato de que ela teve um envolvimento político com o disco. O envolvimento dela com a música, de uma maneira geral, era um envolvimento político. Ela não topou fazer o disco nas condições que a RCA propôs para ela, lá no início dos anos 70, e isso custou para ela uma carreira comercial. Ela não teve, de fato, uma carreira de cantora comercial. Ela fez os discos que ela quis fazer, que ela conseguiu fazer e que eram os discos que ela queria fazer. O disco é um disco que não deu dinheiro praticamente nenhum, os músicos tocam todos de graça, né, assim, e tocam de graça porque gostavam dela, porque gostavam do trabalho dela, porque acreditavam no trabalho, porque achavam legal estar ali. Então, assim, tem João Bosco, tem Rafael Rabelo, tem Antônio Horta, uma porrada de músicos de estúdio, músicos profissionais de estúdio, que viviam disso, né, viviam de tocar em estúdio, em discos de quaisquer pessoas, mas estavam tocando ali de graça para ela, porque acreditavam no projeto que estava sendo feito. Ela ainda lança um terceiro disco, né, um disco cuja concepção original é que fosse só ela e o Toninho Horta, com uma contribuição aqui e ali de outros músicos, mas acabou sendo ela, o Toninho, a maior parte do disco é ela e o Toninho Horta, voz e guitarra, ou voz e violões, etc., mas com a contribuição de outras pessoas, como o Bernard Gadu, que hoje se chama Bernard Gadu. Ela, voltando a estar em Minas, ela acabou reestruturando a vida dela e cada vez mais se envolvendo em movimentos culturais e ambientalistas. E, assim, e não eram movimentos culturais e movimentos ambientalistas, eram movimentos culturais e ambientalistas tudo junto, né? Assim, a defesa, assim, do ecossistema e da cultura do Cerrado, né? Assim, ela vai encaminhando a vida dela, assim, nessa direção, na direção de uma militância que tem a ver com a defesa do povo da região, né? Assim, que é e do direito do povo da região viver nas condições em que sempre viveu, não do ponto de vista das dificuldades materiais, né? Do ponto de vista da sua relação com aquele espaço, da sua relação com as tradições, com o meio ambiente, etc., num período em que o agronegócio avançava muito no norte de Minas e uma estrutura agroindustrial bastante de característica bastante predatória avançava também, né? Pois 20 anos já sem a minha mãe, crescer sendo filha de uma cantora, na verdade eu considero como um enorme privilégio, muito mais que uma cantora, é uma pessoa que sempre foi muito engajada em tudo que ela fez, muito à frente do tempo dela, sabe? E se eu olho para trás, o que eu lembro é justamente isso, assim, sempre muito à frente do tempo dela, né? Na questão do canto, da música, a questão da música independente, muito antes disso ser uma coisa que já existisse e estivesse bem estabelecida no Brasil.
Então, muito pioneira, né, nessa questão e levando os músicos com ela para poder, né, desbravar esse novo caminho. E mais tarde, quando eu já era um pouquinho maior, um pouquinho mais velha, a questão ambiental e cultural do Cerrado. Numa época em Montes Claros, onde ninguém falava, no norte de Minas, onde ninguém falava na preservação do Cerrado, na questão de que isso era extremamente necessário para preservar a água, ela já falava disso. Estou falando da década de 80, sabe? Hoje em dia todo mundo sabe que isso é extremamente relevante. Então, para mim, assim, tem um orgulho gigantesco de ser filha de uma mulher dessa, tão pequenininha, né, mas tão potente. Muita coisa bonita, sabe? Muita coisa para... muita gratidão de olhar para trás e ter saído daquela barriga. Em 1986, Aline regressou a Montes Claros, onde presidiu o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Nesse período, dedicou-se a uma vasta pesquisa da música popular brasileira, que resultou no chamado Projeto Raízes e Antenas, articulado com sindicatos, ONGs ambientalistas, movimentos sociais, universidades e escolas, que debateu temas como a ecologia dos cerrados, a desagregação da cultura sertaneja, a condição da mulher e direitos humanos. Viver, não pra morrer, pra renascer cada dia. Viver. Então, Deus sabe a hora de cada pessoa, e a Aline foi muito cedo, a gente não queria isso, né? A gente queria que ela tivesse uma carreira, fosse reconhecida. Mas viva a Aline, né? O que eu posso dizer, viva. Se a obra dela tá aí, tá viva, né, Felipe?